vamos ao nosso quadro da Uniodonto Piracicaba. Tenho o prazer de receber aqui a doutora Lígia Buarque e Silva, especialista em dentística, prótese, DTM e dor orofacial, mestre e doutora em prótese. Lígia, prazer em recebê-la aqui, muito obrigado, viu? Primeiramente, é um prazer pela recepção calorosa que eu recebi da equipe toda do Piracicaba agora, principalmente do Neto e da Maria. E é uma honra estar aqui falando de odontologia estética, que é um assunto tão conturbado, tão questionado, e um assunto que todo mundo quer saber, né? Quem não quer melhorar o sorriso, deixar o sorriso mais harmônico, mais bonito? É verdade. E você que está assistindo o programa Piracicaba agora, tem alguma dúvida? Pode participar conosco. Está aqui embaixo no nosso WhatsApp, 991411048. Lígia, eu já quero abrir aqui o nosso assunto. A gente vai falar sobre lentes, sobre bem-estar. E falando sobre bem-estar, que eu acho que esse é o ponto, né, crucial, né? Algumas pessoas, elas não conseguem sorrir porque não têm um sorriso bonito, né? Falando de sorriso bonito, um sorriso que tem os dentes bacana, que aparece. Como isso pode influenciar na vida da pessoa, no bem-estar dela, né? E aí, influenciando no bem-estar dela, isso compromete relacionamento, isso compromete trabalho, que a pessoa vai fazer, vai procurar emprego, ela se sente envergonhada, e na hora de passar ali por uma conversa, ela vai ficar tímida. Quer dizer, eu acho que esse ponto é um dos pontos principais, né, que a odontologia vem para realmente ajudar, para levantar o autoestima, né? Sim, a odontologia, ela não é só fazer dentes, né? A gente é muito mais profundo do que isso. E essa questão da estética é a cereja do bolo. Na verdade, a estética vem quando a gente tem saúde, quando a gente tem uma eficiência mastigatória adequada. Olha só. Né? E isso, nossa, é muito gostoso trabalhar com isso, porque a gente vê essa mudança que você falou no paciente. Então, durante o tratamento, você já percebe que o paciente ele vem mais arrumado, ele se maqueia, ele arruma o cabelo, e faz mais foto no Instagram, posta mais. Então, assim, de fato, é uma coisa que a gente mexe muito com a autoestima de uma maneira muito profunda. E isso, obviamente, que relata no trabalho, né? Claro. Então, existe mais possibilidades de trabalho, porque você está mais agradável, você tem uma harmonia melhor no sorriso, isso transmite um pouco mais de confiabilidade, né? Então, a odontologia, ela é muito mais, é muito além. Muito além, né? A doutora Lígia faz parte, né, da equipe da Uniodonto, que é a maior cooperativa do nosso país, aqui em Piracicaba. A gente sabe disso, são muitas pessoas, né, que têm o plano da Uniodonto, que são atendidas, são acolhidas, né? A gente fala que a Uniodonto, ela tem uma das maiores equipes do Brasil em profissionais na área de tratamento dentário. A Uniodonto, ela tem uma equipe muito grande que vai atender você. Então, isso é muito importante. Então, a grande função de prestação desse quadro da Uniodonto, aliás, eu mando um abraço a toda a direção da Uniodonto, é proporcionar, né, especialistas no programa para conversar com você de casa, para te ajudar. E hoje a gente está falando de estética, mas além da estética, né, que muda bastante, e nós vamos falar sobre isso, sobre as facetas, né, mas principalmente, né, o que a doutora Lígia acabou de falar, às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de mastigar, porque falta algum dente, ou tem um problema no dente, não consegue mastigar, ou mastiga de um lado só. A gente parece que isso será. Muitas pessoas, eu tenho certeza que você que está assistindo também, você passa por isso. Neto, eu tenho uma dificuldade de mastigar. Eu quero comer uma comida um pouco mais, eu não consigo. Que eu vou mastigar, não consigo. Eu vou no aniversário dos meus netos, eu quero ali, né, aproveitar, não consigo comer o sanduichinho. Né? E são muitas pessoas que passam por isso. E aí, a odontologia vem exatamente nesse ponto, né, Lígia? É proporcionar um bem-estar, e aí estamos falando realmente do bem-estar emocional da pessoa, mas é uma questão de saúde. As pessoas que não mastigam corretamente, pela falta do dente, ela vai prejudicar todo o sistema, né, de digestão dela, né? Sim,
E a gente é qualidade de vida, né? Então você consegue absorver melhores nutrientes, você consegue se socializar melhor numa festa, em um encontro. Então a gente mexe muito com a qualidade de vida e com todo esse aspecto psicossocial aí que você falou. Estamos ao vivo, você pode participar conosco daqui a pouquinho. Doutora Lígia vai falar a diferença entre faceta e lente de contato. Qual que é a diferença? Vamos falar daqui a pouquinho. Vamos primeiro para a participação. Pois não, Maria? É isso, a gente já anunciou aqui o tema da participação da doutora Lígia e o pessoal já está fazendo pergunta, porque, aliás, é um tema que está muito em alta, né, doutora? Sim. Eu não sei, alguns anos atrás a gente não ouvia muito falar, né, aqui no Brasil das facetas, das lentes. Hoje em dia tá uma febre, todo mundo quer fazer um tratamento se for aí para melhorar, né, a sua autoestima, a sua mastigação e tudo mais. Vamos começar com as perguntas do público? Lá. Maria Alice está aqui com a gente, ela diz o seguinte: doutora, tenho alguns dentes um pouco tortos, mas não quero usar aparelho. Posso colocar facetas? Boa pergunta. Excelente pergunta. A gente acha que a faceta vai resolver tudo, mas a gente tem que avaliar o nível que esses dentes estão desalinhados. Se eles estiverem muito desalinhados, aí não indica faceta, porque senão a gente tem que desgastar muito o dente. Então, hoje, a gente tem uma odontologia extremamente conservadora. A gente não quer desgastar dente. Perfeito. Né? A gente desgasta somente o que há de necessário. Se o dente está desalinhado, há necessidade de desgastar um pouco mais. Então, assim, tem que conversar muito bem com o dentista, fazer um planejamento muito adequado para que a gente consiga fazer um diagnóstico melhor e sanar o problema que você está relatando aí. Perfeito. Estamos ao vivo com o programa Piracicaba Agora. Participe conosco, 991411048. Doutora Lígia, vamos falar então da diferença entre faceta e lentes, né? Primeiro que você explicasse também o que é faceta, o que é lente, para quem está nos assistindo, né? E mostrasse para nós a diferença entre uma e outra. Certo, essa é a pergunta de milhões, né? Todo mundo chega no consultório e fala, eu quero fazer lente, né? Porque é o termo mais usual, mais coloquial. Na verdade, essas facetas, ou a gente pode chamar de laminados, eles vêm desde a década de 40. Já se fazia isso, mas não tinha muito sucesso. Esse termo lente de contato veio para abranger a espessura mínima. Sim. É a espessura de uma lente de contato. Mas assim, aí o paciente fala assim, eu quero fazer uma lente de contato. Nem sempre a lente de contato está indicada para esse paciente, porque ela diz em termos de espessura, são laminados fininhos em torno de 0,3 até 0,1 de espessura, né? Mas muitos pacientes, muitas pessoas têm, por exemplo, vou dar um exemplo, um dente escuro. Sim. Então, tem um dente escuro e eu quero modificar a cor desse dente. Do dente. Para eu modificar a cor desse dente, o dentista necessariamente vai precisar desgastar um pouco mais de estrutura de dente. E a hora que ele desgasta um pouco mais de estrutura de dente, eu deixo o termo de lente e entro no termo de faceta. É o mesmo material, só que aí o que muda é a ação que eu tenho que ter para dar um resultado adequado. Isso. E ela pode ser feita em resina composta, que é um material direto, que você pode fazer diretamente na boca, ou pode ser de cerâmica. Qual que é a diferença de um e de outro? Sim. A acessibilidade da resina composta, em termos de custo, é melhor. É melhor. Né? Só que ela tem alguns probleminhas ainda. Apesar de a gente ter uma evolução muito grande dos materiais odontológicos, ela ainda altera a cor, e ela ainda desgasta. Então, vai precisar de mais manutenção. A cerâmica não acontece isso? A cerâmica não acontece isso. Você tem uma estabilidade dimensional, de cor, de estabilidade de forma muito grande. A gente tem caso na boca de 15 anos, sem precisar mexer. Então, o sucesso a longo prazo é maior. Né? Então, basicamente isso. Né? Perfeito. Estamos acompanhando as imagens, vocês estão acompanhando aí. A gente já vai falar a diferença aí, a mudança que acontece. Mas você pode participar conosco, 2534-1234, 991411048. Pois não, Maria. Agora conosco aqui o Michael também querendo fazer uma pergunta para a doutora. No caso de quem é fumante, as facetas vão ficando amareladas também?
Boa pergunta do Michael. Excelente pergunta. Se você escolher, junto com o seu dentista, fazer em resina composta, pode ser que ela se pigmente com o passar do tempo. Mas aí, de vez em quando, você procura o seu dentista e ele vai fazer um polimento. Aí volta a cor normal. Então, quando o paciente é fumante, assim, a gente prefere fazer cerâmica, porque a gente vai garantir que a cor vai ficar estável. O café compromete qualquer uma das duas? Café, o vinho, né, molho de tomate, só a resina. A cerâmica não. A cerâmica não, A cerâmica não. Perfeito. Nós estamos acompanhando as imagens. Volta um pouquinho a outra imagem, por gentileza. Olha só que perfeição, né? E ela entra certinho, né, doutora? Entre a gengiva e o dente, né? É aí que está uma pergunta que ninguém me fez, mas eu vou falar. Fala assim, eu quero fazer sem desgaste de dente. Essa possibilidade, ela meio que não existe, porque quando a gente tem que imaginar que você vai colocar um material em cima desse dente. E a hora que você coloca o material em cima desse dente, você põe por cima da gengiva. Certo. E a hora que você acrescenta em cima da gengiva, o que pode acontecer? Um processo inflamatório, uma gengivite. Então, você vai comprometer a saúde gengival. Isso, pode dar cárie depois. Então, muitas vezes, principalmente nessa região de gengiva, há necessidade de fazer um mínimo desgaste bem planejado. Com isso, você consegue fazer uma blindagem no dente. Sim. Quer dizer, você não vai ter a ação direta aí da bactéria que vai corroer o dente, porque você tem uma blindagem em cima, seria isso? Mais ou menos, porque lá embaixo, dentro da gengiva, a gente tem seu dente ainda. Perfeito. Então, vamos deixar bem claro que mesmo que você faça isso, você precisa ter um cuidado com a higiene bucal, um cuidado com o retorno do dentista a cada 6 meses, sempre ficar atento à saúde gengival. Isso é uma coisa muito importante, porque não adianta você ter um dente branco e lindo como lá pra esse cima, e lá para cima, aí não... Perfeito. 991411048. Uniodonto no programa Piracicaba Agora. Hoje recebendo a doutora Lígia, está dando uma aula para nós sobre facetas, sobre bem-estar, sobre lentes de contato. Você participa conosco. Pode participar conosco. Pois não, Maria? Olha, assunto muito bacana e o pessoal tem várias dúvidas aqui. Porque como falamos, né, é um procedimento novo, né, que a gente está começando a adquirir agora, né, chegando no Brasil agora. Olha só, a Thaís está aqui com a gente, né, Thaís? Um beijo para você, querida. Ela quer fazer uma pergunta, doutora. Qual a manutenção da lente de contato, além da higiene diária? O dentista vai te explicar como você deve fazer essa higiene adequada, né? Os cuidados que você tem que fazer durante a higiene, a fio dental, a escovação e o retorno ao dentista a cada 6 meses. Vale para todos. Para todos, né? Então, assim, sempre ficar atento à saúde bucal para que você mantenha todo o complexo aí, gengiva, o dente e a sua faceta em resina ou cerâmica com boa qualidade, boa saúde. Muito bom. Alguma contraindicação? Gostaria muito de fazer, mas olha, essa pessoa não pode. Existe isso? Existe. Existe uma contraindicação para pacientes que rangem os dentes e não fazem nada para impedir isso. Tá. Então, assim, é uma coisa impedir seria a placa? Ok. Precisa de um tratamento, a gente precisa descobrir o que engatilha isso. Já quebrei 2 placas. Meu Deus! Quebrei e rachar no meio, 2. Estou na terceira. Aí tem as características genéticas, né? Que meu pai, meu avô tem bruxismo, todo mundo tem bruxismo. Mas existem, por exemplo, medicação que pode causar. Então, o dentista tem que ficar atento a tudo que rodeia o paciente para saber se ele não vai cair num buraquinho desse, porque senão aí quebra. Pode ser resina, pode ser cerâmica, vai quebrar. Então tem que ter um cuidado, a gente tem que buscar bastante informação do paciente para poder indicar melhor. A placa é um caminho também. A placa é um caminho também. Perfeito. Mais participação, Lígia, bastante gente participando conosco aqui hoje, hein? Legal. Pois não, Maria, diga. Vamos lá, agora a pergunta muito interessante do Bruno também. O Bruno diz o seguinte: doutora, meus dentes são muito pequenos, parecem de criança, eu posso colocar? Pode, Bruno. Bruno, agora a odontologia ela está muito avançada. A gente tem um sistema digital para ajudar a gente. Então, o que a gente faz? A gente pega os seus dentes, o seu sorriso e planeja como vai ficar. Então, a gente determina a altura do dente, a forma do dente. E antes de mexer na boca do paciente, a gente prova.
Bruno, é isso que você quer? Você gostou disso? Você gostou desse tamanho? Você gostou dessa forma de dente? Legal. Se o paciente aprovar, a gente segue nos passos subsequentes para obter o êxito, que é colocar uma lente, uma faceta. Então, o caso do Bruno, é um caso muito comum, que eu faço bastante no meu consultório, ou pessoas que têm espaço entre os dentes, né? Dentes pequenininhos, que homem, né? O homem precisa mostrar um pouco mais os dentes. Então, são casos muito comuns que a gente faz no consultório. Dá para fazer sim, é boa notícia, Bruno. Que bom. Bom, 2534-1234, 99141-1048, você pode participar ao vivo conosco aqui. Você falou da limpeza, né? Eu queria entrar mais nesse assunto, né? A pessoa que tem a faceta, colocou a faceta, o que você me falasse? Tem tempo, vamos falar na faceta que é de... não me veio o material, de porcelana. Qual que é o tempo dela? Após, você falou de 15 anos, né? Levando os cuidados necessários, indo ao dentista regularmente, mas tomando cuidado, fazendo a limpeza certinho. Queria que você falasse qual o tipo de limpeza que se faz, pode usar qualquer tipo de escova, qualquer tipo de creme dental, né? E quanto tempo ela dura tomando todas as condições corretas? Essa é outra pergunta difícil para o dentista responder. Por que é difícil? Porque depende do que você falou, depende do cuidado que você vai ter, né? Então, as visitas periódicas, eu sou bruxista, eu uso uma placa, eu uso um aparelho para proteger isso. Então, existem inúmeras coisas que faz com que dure mais. Não é como se fosse uma televisão. Você tem lá, você vai comprar a televisão, é 1 ano de garantia, você paga a garantia estendida mais 1 ano. Não, quando a gente fala de saúde, é um pouco mais complicadinho. Mas o paciente que é assíduo, o paciente que vai sempre no consultório, o paciente que toma todos os cuidados necessários, isso dura bastante tempo. Então, imagine, eu tenho caso no meu consultório de 15 anos na boca, mas feito com uma cerâmica de 15 anos atrás. Certo, que a tecnologia é outra hoje, né? É outra, a odontologia hoje, tudo se desenvolveu, os materiais estão melhores, a gente tem mais estabilidade de cor da cerâmica hoje do que lá atrás, né? Perfeito. Então, assim, não sei, daqui a um tempo a gente fala o tempo que pode durar. Que pode durar. Né? Mas, quanto aos cuidados diários, a gente sempre fala uma escova macia, evitar... pastas de dentes abrasivas, que gosta, né? Tá na internet lá, aquelas de carvão. Aquilo ali é um perigo, né? Acaba bicarbonato. A gente tem que evitar isso aí. Isso que é pasta de dente normal, tá? Uma pasta de dente que tenha flúor normal, de farmácia normal. E uso do fio dental. Então, fio dental é essencial para que tenha uma boa saúde gengival. Perfeito. 2534-1234, 99141-1048. Participe conosco, faça sua pergunta. É o Uniodonto no programa Piracicaba Agora. Hoje recebendo aqui a doutora Lígia Buarque e Silva conosco aqui. O tema está sendo as próteses, né? Está sendo as lentes. E você participa conosco aqui. Pois não, Maria? A doutora Lígia está aqui conosco falando hoje sobre as facetas, mas... né, ela como mestre e doutora, o pessoal está fazendo perguntas genéricas, né? Doutora Simão está querendo saber sobre implantes. Ele falou que em alguns lugares disseram que só faz implantes daquelas dentaduras com parafuso. Ele acha que chama protocolo, mas não faziam implantes por dente por dente, né? Porque pode provocar fratura. Quer saber se na Uniodonto faz implante por dente, de todos os dentes. Boa pergunta, Boa Simão. Pergunta, sim. Então, Simão, olha, o que precisa ser feito? A gente precisa fazer um exame tomográfico, radiográfico adequado para saber o que você, de fato, tem na boca e qual o planejamento. Então, dá para fazer dente por dente, lógico que dá, mas... se você está faltando todos os dentes da boca, não convém colocar 14 implantes. 14 implantes. Né? Aí é muito. Mas precisa conversar um pouquinho mais, ter um pouco mais de dados, Simão. Se você puder, depois pode até me procurar. Né? A gente tem mais informação para te poder informar melhor o que dá para fazer. Mas o Uniodonto tem diversos especialistas em implante, que vai solucionar seu caso. O interessante é abrir realmente uma investigação, né? Para saber que cada caso é um caso, né? O ideal é procurar realmente um especialista, procurar uma pessoa especializada para analisar isso, né? Isso é muito importante. O que a doutora está falando, e acho que isso é de suma importância, né? É como evoluiu.
como Exato. evoluiu. Isso é muito importante. Isso. Porque, e é uma coisa agregada, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, Lígia, que assim, poucas pessoas sabem disso, mas a saúde bucal, ela é o bem-estar do corpo inteiro, né? São inúmeras doenças, né? E a falta do dente, ela provoca doença também, né? Exatamente. Imagine só, olha só a complexidade da odontologia. A falta de um dente pode levar sua mandíbula para frente ou para trás. E se leva sua mandíbula para frente ou para trás, muda a posição da sua cabeça. Olha só. Se muda a posição da sua cabeça, muda a posição da sua coluna, do seu centro gravitacional e da sua passada. Então, existem pessoas que têm uma adaptação sensacional, perdem dente, não sente nada. Mas existem pessoas que têm um limiar adaptativo menor e que a perda de um dente causa um desarranjo no corpo de uma maneira geral. Então, às vezes, eu estou tendo um problema gravíssimo, como você falou, de coluna, na coluna, de postura, e a causa... Exatamente, Olha. exatamente. Então, a odontologia ela é muito bonita, ela é muito bonita e precisa ser valorizada por isso, porque ela faz parte, né? Cuida da gente. Exato. Bom, estamos ao vivo aqui, 19 horas e 21 minutos. Pois não, Maria, diga. A Marcela também está querendo saber aqui a respeito do bruxismo, doutora, para a gente retomar, né? Ela diz, sofro de bruxismo, durmo de placa, gostaria de colocar facetas, mas tenho medo de quebrá-las à noite. O que a doutora indica? Boa pergunta. Ai, Marcela. Faça a sua pergunta minha também. Marcela, é o seguinte, hoje o que a gente faz? A gente pega esses pacientes que têm essa desordem, que têm esse transtorno parafuncional, o bruxismo, instala a placa antes de começar a fazer. Instala, ele fica lá uns 4 meses com essa placa e a gente entendendo, o dentista entendendo como é que funciona. Então, como é que ele range, o que ele faz, para onde ele vai. Esse bruxismo é de dia, esse bruxismo acontece durante o dia. Será que ele aperta, será que ele range? Então, esse tempo é um tempo que o dentista está entendendo como funciona a sua boca e é um tempo que o teu próprio sistema, imagine que ele está reequilibrando essa musculatura. Acredite se quiser, aquela placa, essa plaquinha que vocês usam, ela reduz em 60% a atividade elétrica dos músculos. Olha! Então, ela diminui mesmo a atividade muscular. Mas, obviamente, que a gente tem que entender, né, como é que está funcionando, se usa alguma medicação, se o bruxismo tem características genéticas, se o bruxismo tem... Entender como é que está funcionando o organismo do paciente. Mas dá para fazer. Eu tenho inúmeros pacientes que têm bruxismo e eu fiz o tratamento. Só que precisa ter todo esse estudo, toda essa adequação individual para que a gente entenda como é que você funciona. Muito bom. 2534-1234-99141-1048. Faça a sua pergunta. Está aí o WhatsApp na tela para você, hoje com a doutora Lígia Buarque, especialista em dentística. Olha que bacana, para você participar conosco pelo WhatsApp, pelo telefone. Doutora também é mestre e doutora em prótese. Olha, a evolução da prótese, acho que isso é muito importante. Daqui a pouco a pergunta que o Simão falou, né? Ele obteve aí uma situação que ele compartilhou conosco. Vale a pena realmente, Simão, você ir atrás para saber cada situação, exatamente como a doutora falou aqui, cada situação é uma situação. Mas muito nos agrada é saber a evolução que aconteceu em pouquíssimo tempo, né, doutora? Sim. Quer dizer, e uma adaptação dos profissionais dessa área, que é o seu caso, você é doutora, né? E adaptar e trazer essa fagulha de possibilidade para quem está assistindo. Sim. Que eu acho que mais do que nunca é independente da idade, né? Sim. Você deve ter pacientes para cima de 60, para cima de 70 anos, que voltaram a sorrir, que voltaram a ter uma vida social. Eu queria que você desse um recado justamente sobre isso, Lígia, porque essa possibilidade, às vezes a pessoa, já tenho 70 anos, eu estou aqui, já tenho mais de 60, não compensa. Compartilhe um pouquinho conosco, né, a felicidade dos seus pacientes ao retomar o sorriso e a vida social. Algumas questões dessa evolução que você falou permitiu que, imagine, há uns anos, 10 anos atrás, a gente fazia um caso de reabilitação grande assim, você demorava um ano para fazer. Imagine 1 ano indo no dentista, retornando. Com a evolução tecnológica,
de todo o aparato odontológico, você consegue fazer uma reabilitação em 2 meses, 3 meses. E isso é muito bom para o paciente, porque ele não fica com aquela coisa, porque não é fácil no dentista, vou contar um segredo para vocês, dentista também não gosta de ir no dentista, porque não é gostoso, né? Quem que gosta de ir no dentista? Então, isso melhora muito a rapidez. Então, tem casos que a gente conversa com o laboratório de prótese que você consegue entregar num dia. É possível. Puxa. É possível, dependendo da complexidade do caso, isso é possível. Então, essa evolução tecnológica trouxe esse bem-estar. Por exemplo, tem gente que vem de outros... A odontologia brasileira, de uma maneira geral, é uma das melhores do mundo. Que legal, então, tem paciente que vem dos Estados Unidos, tem paciente que vem de Portugal. Para tratar aqui? Para tratar aqui, porque a nossa odontologia é de excelência e tem um custo mais acessível para eles. Em todos os outros países é menos acessível. Então, isso é muito legal. A odontologia brasileira tem acessibilidade. Por isso que a gente tem, a Uniodonto promove isso, né? Uma acessibilidade para que esse tipo de tratamento chegue no seu público. Para todos, né? Isso que é tão importante, né? Muito Essa bom, mudança, a proposta da Uniodonto para chegar para todos, né? Exato. Mais uma participação. Diga, Maria, pois não. Mais perguntas sobre bruxismo. Agora tá chegando mais perguntas. Doutora, tá com tempo, doutora? Tô, vamos lá. Ó, o Michael, ele diz também que tem bruxismo, mas fora isso, minha mordida é torta. Vivo mordendo a boca. Com a faceta ou a lente, tem a possibilidade de consertar isso ou ajudado? Então, o que precisa ser feito? A gente precisa de exame radiográfico, a gente precisa de um monte de exame para ver o que cabe melhor no seu caso, tá? O pessoal não gosta da ortodontia porque demora tempo. Assim como evoluiu a minha área, a ortodontia também evoluiu, ela é mais rápida hoje. Então, muitas vezes você vai ganhar mais em sucesso e prognóstico a longo prazo do teu tratamento se os dentes estiverem melhor alinhados. Mais alinhados. Mas a gente precisa estudar, né? A gente precisa estudar caso por caso para ver como é que encaixa. Essa mordida torta que você se referiu, é importante que você corrija, sabe? Porque ela induz hábitos inadequados para a mordida, né? Então, precisa ficar atento a isso. E a ortodontia, como você falou, evoluiu bastante. Você tem excelentes profissionais que fazem esse arranjo em pouco tempo também, né? Pouco tempo. Não é mais aquela coisa 10 anos. Hoje você faz 1 ou 2 anos e você resolve o problema. Os aparelhos também evoluíram, Evoluíram muito os aparelhos. A gente tem aqueles invisíveis, isso. né? E tem aqueles que é da cor de cerâmica. Então tem muita tecnologia. Hoje em tudo, né? Em tudo tem tecnologia. E vale a pena para ter um bem-estar. Sim. Mais participação, estamos ao vivo, 19 horas e 27 minutos. Pois não, diga. O Dimas está lá assistindo. Oi, Dimas. Doutor, ele diz, eu ranjo muito à noite os dentes. O que poderia ser? Tem diferença de ranger e do bruxismo? O que é, doutora, para quem não sabe? Hoje a terminologia para ranger e apertar os dentes é bruxismo. Antigamente a gente tinha essa diferença. Quem range é bruxismo e quem aperta é briquismo. Hoje a gente chama tudo de bruxismo. O que a gente percebe? Que quem range os dentes faz barulho. Então, normalmente o marido, a esposa, o filho fala: você faz um barulho horrível para dormir, escuta. Né? E aí o dente diminui, você vai desgastando os dentes. Ele. Agora, quem aperta os dentes, muitas vezes não faz barulho e não desgasta dente. Que é o meu caso. Então, e o apertamento, sob o meu ponto de vista, ele às vezes é até um pouco pior. É isso que você falou, ele quebra dente. Acordo cansado. Exato. Parece que eu comi um balde de maçã. Interfere na qualidade do sono. Porque na hora que você está tendo descanso muscular do sono, você está rangendo. Então, você não está descansando, né? Então, é importante ver. O bruxismo, ele não é só de ordem odontológica, precisa de ordem sistêmica, tem que ver a pressão, a gente tem que ver a qualidade do sono, por que não está dormindo, o estresse, a ansiedade. Tudo. E a quantidade de pergunta de bruxismo é grande, porque depois da pandemia, o negócio explodiu, sabe? Pra gente, dentista, o negócio foi bem, porque todo mundo passou por algum aperto, né? Exato. Ou perdeu um ente querido, ou perdeu o emprego. Sim. Então, esse fator ansiedade influenciou na característica do que o indivíduo já tinha, a tendência que ele já tinha de ranger ou apertar os dentes. Né? É bem complexo, é bem... Lígia, a gente vai para mais uma pergunta, mas já vou adiantar que você vai ter que voltar aqui em breve. Legal!
assunto. Me senti em casa. Que bom. Vamos lá então, Maria. A última pergunta, gente. Em breve, a doutora Lígia volta conosco aqui no quadro do Enodonto. Pois não. Isso mesmo. O Leandro tá aqui. Oi, Leandro. Doutor, ele quer saber se é verdade que um dente doente pode dar problemas no coração. Ouvi dizer que tem uma bactéria dentária que pode prejudicar o coração. Boa verdade pergunta. isso? Sim, Leandro, é verdade sim. Tanto que hoje a gente tem dentistas na UTI de um hospital. Tá? Olha, junto com a equipe médica ali. Junto com a equipe médica, os grandes hospitais já tem um dentista atuando lá. Então, você está na UTI, tem um dentista olhando os dentes, porque exatamente essas bactérias, se há uma queda imunológica, ela pode causar o que a gente chama de endocardite bacteriana. Puxa vida. É um probleminha no coração. Tem tratamento. Tem tratamento, tem que se cuidar. Perfeito. Eu falei que era a última, mas agora sim a última, né, Maria? Agora não é pergunta. Isso. Agora não é uma pergunta, doutora, é só um elogio, que é claro que a gente gosta, também recebe com muito carinho, né, doutora? A Suzy tá aqui. Suzy, um beijo, querida. Boa noite, Neto e Maria e toda a produção. Muito interessante hoje o programa. Como a gente aprende? Doutor, olha a importância de um assunto desse na TV aberta, não é mesmo? Legal, Suzy, obrigado. E é um prazer, sabe, a gente dividir conhecimento, a gente passar informação. Eu acho que, apesar de a gente ter tantos profissionais, é tão bom a gente informar e dizer o que você pode, o que você pode fazer, como você cuida. Eu acho que isso é legal. A gente, né, e coloca aqui, aí toda a equipe, né, a doutora faz parte da Uniodonto, a gente coloca os parabéns aí para o Uniodonto, que viabilizou um quadro como esse, que trazem profissionais, né, que são os profissionais da mais alta qualidade em atendimento, em novidades, em ciência, para atender toda a população. Então a gente agradece ao Uniodonto por viabilizar a presença da doutora Lígia conosco aqui, atendendo esse público maravilhoso. Eu acho que é de fundamental, suma importância a Uniodonto ter esse quadro direto com a população. Lígia, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer dividir conhecimento aí com o público, dividir informação. A gente também aprende, vocês são sensacionais, viu? Obrigada. Valeu, obrigado. Em breve estará conosco aqui novamente. Obrigada. Valeu, viu? Uniodonto no programa Piracicaba agora.